Oi, pessoal que está nos acompanhando pelo gravado no IGTV ou no YouTube. Eu sou a Cristina Pizarro aqui do Sebo Bis e esse é o Gente que Lê. Hoje a gente vai conversar com a Nara, do Books Nara, sobre os hábitos de leitura dela e como ela se organiza para ler. Tá bom? Eu já vou chamar a Nara e a gente já vai começar a conversar porque esse vídeo vai ficar gravado, tá? Oiê, Oi, Cris. tudo bom? Tu- Tá me vendo e ouvindo bem aí? Sim, você também tá me ouvindo? Tô sim, tá tudo Então bem. tá bom. Ó, a gente já vai começar a conversar, porque como a gente vai deixar gravado, então a gente já vamos conversando, Tá tá? bom. Seja bem-vinda aqui, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada E pelo aí eu queria convite. que imagina, eu queria que você se apresentasse, contasse quem você é, o que você faz, se você estuda, trabalha, mora com quem, como é assim, quem é você e qual é a sua rotina, assim, como era a sua rotina antes da pandemia e como está sendo agora. Certo. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Nara, sou daqui de Itajubá. Eu moro com os meus pais e com o meu irmão e tô no último ano de engenharia ambiental na Unifei. Então, antes da pandemia, o meu curso, né, ele é integral, então eu passava o dia todo na Unifei. E tinha também algumas atividades extracurriculares, né? Aí a pandemia começou, tudo mudou, tudo foi para online. E aí eu tive a oportunidade de voltar a ler, que já tinha parado já há um bom tempo, na verdade desde que eu tinha começado a universidade. E aí a pandemia para mim foi bom por esse lado, porque aí eu pude voltar a uma paixão antiga, que é ler. Você começou a ler mais, então, quando as atividades. Porque quase todo mundo que eu conversei, agora vai ser, acho que a oitava live que eu tô fazendo dessa temporada. Aham. A maioria, o pessoal falou que não conseguiu ler menos do que antes, porque acabou ficando mais ansioso e ficando muito no celular por causa das atividades da escola e do trabalho e acabou não conseguindo se concentrar na leitura. Para você aconteceu o contrário. Sim, então, aí eu tava tendo aula online, trabalhando online, tudo online, e aí o livro foi uma forma de eu fugir disso, de eu desconectar do celular. E deu certo. Você leu bastante nesse período, nesse ano? Deu, graças a Deus. Eu fiz uma média de 3 livros por mês, mais ou menos. Isso que eu comecei no meio do É, ano, não foi exatamente no meio do ano. é bastante. Ah, ó, eu minto, um dos que eu conversei que disse que leu mais foi o Padre Édipo, que entrou aí também. Ele falou que conseguiu ler mais, porque acho que as atividades fora de casa ficaram em menor número, né? E aí conseguiu ler mais. Aí na sua família todo mundo gosta de ler ou é mais você? É, eles até gostam, mas não arrumam tanto tempo pra ler igual eu. Acabo chegando cansado do trabalho, meus pais principalmente, e acabam nem lendo. Sim. E aí, quando você era menor, assim, teve alguém que te incentivou? Você lembra de uma pessoa que era um exemplo para você, para ler? Então, desde pequena, assim, penso em leitura, vem na minha memória o meu pai. Ele sempre estava lendo um pedacinho da Bíblia antes de dormir, e isso me cativava. E a minha mãe também me incentivava bastante. Eu tinha bastante livrinho de contos de fadas, histórias da Disney, sempre tinha alguma coisa assim. Aham. Então, eles queriam, mas seu irmão lê também? Menos do que deveria. Se der um gibi, ele lê bastante. Agora, livros assim, ficção, romance, ele não lê nada. Não lê. E você lembra, assim, quando você começou a ler na escola, que daí não faz muito que você é bem novinha, você tem alguma lembrança da professora? Você queria muito começar a ler? Então, eu tava até pensando nisso, né, pra poder falar. Acho que eu posso definir, ah, acho que eu posso definir assim minhas épocas de leitura em 4 fases. Logo, as primeiras memórias que eu tenho
esses livrinhos de contos de fadas que eu tinha. Você lembra? Eram uns livrinhos bem fininhos, que eram metade de uma história e metade de outra. A capa sempre vinha com dois títulos. Não sei se você já chegou a Aham, ver. Então, eles eram já meus vi. primeiros Aham. livros. Eu não achei ele pra mostrar. Aham. E uma coisa que eu ganhei também, logo eu tinha o quê? Menos de 7 anos. Com certeza menos de 7 anos. E eu ganhei foi essa Bíblia das Meninas. E aí isso me cativou muito a ler. Porque são Nossa, e tá novinha ainda e bem. Você vai guardar para seus filhos. com certeza. Ah, a lombada tá meio solto, né? Mas é o É. tempo. Então aí ela acabou me. Eu acabei gostando, porque são histórias da Bíblia ilustradas, bem É. curtinhas. E aí eu acabei gostando. Eu lia sozinha mesmo. A intenção é para ler mãe e filha, mas eu acabava lendo tudo sozinha, porque eu realmente gostei. Sim. E você lembra em que escola você estudava? Nessa época eu estudava no ângulo. É. E aí você lembra da professora que te ensinou a ler? Não lembro. Não Não lembra? lembro. É, mas é legal. Esse foi o primeiro livrinho que você tem memória, assim, de É, ter, aham. Além desses ter de começado. princesa que eu não tenho mais. E esses aí você ganhou da sua mãe e do seu pai mesmo. Os de princesa, sim. Esse daqui eu ganhei de uma amiga da minha mãe, de Aham, aniversário. que legal. E até hoje você ganha livro de presente, você gosta de ganhar? Aham. Eu faço lista e mando pra todo mundo. Até aqui no Sebo já teve lista da É Nara, né? verdade. De aniversário. Aí é bom presentear uma pessoa assim, porque é fácil, né? É fácil de presentear e não é caro também. Né? Com certeza. Eu gosto, sim. Já faz uns 2 ou 3 anos que o meu pedido de aniversário sempre é livro. Sempre livro. E você lê em que horário do dia, Nara? Eu gosto de ler à noite. Mais. Umas 6, 7 horas eu pego pra ler. E aí vou até 11 horas, meia-noite no máximo. Você consegue ler assim sem ficar pegando no celular toda hora? Consigo. Eu ponho minha playlist de leitura, né? E deixo o celular em silencioso e esqueço. Aí fica só tocando a Aí, e musiquinha. o que você tá lendo agora? Agora eu estou lendo. Deixa eu ver se eu peguei. Ah, eu deixei lá no quarto, eu não trouxe, mas eu tô lendo um da Agatha, que é A Casa Torta. E tá gostando? Eu tô anotando. É, ainda não entendi muito bem ali o enredo. É meio difícil de eu não entender o que a Agatha quer, né? A proposta do livro dela. Mas esse é um pouco diferente da escrita do que geralmente ela faz. Você lê muita Agatha Christie desse estilo assim, né? Aham, muito. Ela e Harlan Coben, pra mim, é tudo. E você adivinha assim antes do final, às vezes? Não. Quase nunca. Nunca acertei. Assim, eu faço uma listinha, sabe? Vou riscando quem eu acho que não é. E aí, geralmente sobra 3, 4 nomes e o culpado geralmente está nessa lista, mas eu Ah, nunca consigo definir. É esse. mas você faz uma listinha mental ou faz uma listinha Eu mesmo? anoto no livro, No papel? Ah, não acredito. Que legal. eu vou anotando no livro. Aí você vai descartando, Aham. vai pegando os atos falhos da autora e vai riscando É. para tentar adivinhar. É. E você já adivinhou alguma vez? Não, cheguei perto, né? Geralmente tá entre os que eu tô desconfiando, mas eu não consigo afirmar que seja. Ela é muito boa, né? Você nunca sabe, é muito difícil. E não é aquela reviravolta assim do nada, né? Que eu também Não, não faz gosto. muito Quando chega sentido. chega no fim, ela vira qualquer coisa e daí só para dar uma surpresa, né? Faz sentido É, tudo mesmo. faz sentido. E quando você faz uma releitura do livro dela, você consegue perceber a dica ali, o que estava o tempo todo na cara e não vai. Da primeira vez não vai, né? E aquele que não tem nada a ver com a Agatha, mas eu lembrei aquele Garota Exemplar, você já leu? Garota Exemplar, eu só assisti o filme, eu não cheguei a ler o livro.
Você vai gostar, viu? É bem bom o livro, bem bom mesmo. O filme eu achei que não, claro Não que não se condiz? compara, né? Mas nossa, eu imaginei muito, muito melhor. O cara, eu achei o ator no filme Ah, tá na não minha lista. desceu muito, assim. É muito bom. E você tem algum livro aí que você tenha ganhado por agora de presente para mostrar pra gente? Então, nesse último aniversário eu ganhei bastante livro, bastante mesmo. É que eu tenho que levantar aqui pra mostrar. Não, pode deixar o celular aí, só pega o livro lá, Não, é porque se der. tá misturado. Tem um monte. Então, eu Nossa. ganhei esses Vamos. do Harlan Coben, que é essa da capa aqui mais bonita. Ah, Eu ganhei mais recente. esse daqui, que eu tava louca pra poder ler. Todo mundo fala muito bem dele. É, esse eu tenho aqui também. Você já leu? Não, ainda tá fechado. Eu me mudei há pouco tempo, Aham. então a maioria dos livros novos tá todo lacrado, ó. Esse também eu ganhei. Dizem que a Sally Rooney é muito boa. E tem mais alguns. Muito bom. Aquele 6 anos depois do Harlan Coben é muito bom também. Você já Não, leu? ele tá ali na prateleira dos não lidos. É bem legal mesmo. Eu lembro que eu fiquei bem louca querendo descobrir o que ia acontecer no final. Fica a dica aí para quem está assistindo. Chama 6 anos depois E do o Harlan Coben. Vou até Harlan anotar. é uma leitura assim muito boa pra quem se interessa com essa parte de policial, de suspense, né? Se gosta desse estilo de série, talvez até goste dos livros dele, porque assim, fala sobre às vezes um assassinato ou outro, né? Mas é o personagem principal dele, que é o Myron Bolitar, ele é muito leve e assim, eu gosto bastante. Eu recomendo geralmente ele. E ele são livros bons para começar a ler, né? Para quem nunca leu nada, é adulto ou adolescente, Sim. para começar. E não é aquele policial super sangrento, Não, assim, não. nem que é violento, né? É mais um suspensezinho. Sim, é bem Eu acho gostoso bem de legal ler. para quem quer começar. E qual que é o seu gênero preferido, Nara? E por quê? Ah, com certeza é o policial, né? Suspense. Eu gosto de me envolver nessa história, imaginar os personagens, tentar pegar as dicas, né, que o livro dá e sempre me frustrar no final por não conseguir. Brincadeira. Mas eu gosto bastante. Acho envolvente a trama. E o seu preferido, assim, de todos que você já leu, qual é O meu desse preferido de gênero? todos, por incrível que pareça, não é suspense barra policial. Foi o que me fez voltar a ler depois da segunda ressaca literária, que é a menina que roubava livros. Ah, Nossa, eu você gostou muito? E eu não gostei, não não sei por quê. gostou? Todo mundo gosta e eu não gostei. É um Não, dos meus não... preferidos Eu gostei mais do filme do que do do livro. livro. Mas eu vou tentar de novo qualquer Quando dia. eu assisti o filme, eu peguei muito rápido quem que era o narrador. Agora o livro, eu não sei, meio que camuflou e tava ali envolvido em tudo. Eu achei bem interessante, eu fiquei bem chocada com o final. Esse aí é o que você mais recomenda, assim, o livro que você mais gostou ultimamente. Ele eu diria que é o da vida, assim, que eu gosto desde sempre. Agora, ultimamente, se eu tivesse que recomendar um pra alguém, seria esse daqui, ó. Anexos, da Rainbow. É sobre o que esse aí? Dá pra você contar pra gente, mais ou menos? Então, a Rainbow, ela é uma escritora, assim, de romances. Ah, ela tem a parte voltada para adolescente e a parte voltada para adultos. Só que, assim, são leituras muito leves, romances muito legais, assim, de acompanhar. Esse em específico, Anexos, é um cara que trabalha verificando o e-mail das pessoas da redação. Ele trabalha num jornal e ele precisa ficar de olho nos e-mails para ver se as pessoas não estão conversando outras coisas fora trabalho. E aí ele começa a pegar o e-mail entre duas amigas, elas trabalham nesse jornal, falando sobre a vida delas, contando o que aconteceu no dia. E aí ele fica gostando de ler, apesar do seu trabalho dele corrigir elas, né? Dar uma advertência.
É. Aí a história segue, mas é muito bonitinho. E você fica torcendo, sabe? É um livro muito gostoso. Ele começa a acompanhar as conversas delas Sim, aham. por E e-mail. Ai, começa a legal. torcer para que o e-mail delas caia na pasta de trabalho dele, para ele poder ler. Para ele poder ver. E daí ele vai interferindo também. Aham. Gostei. Ó, o padre Ed falou que é ótimo. E o Thiago tá perguntando se a gente já leu o Padre Brown do Chesterton. Eu nunca li nada do Não, Chesterton. Eu tenho aqui até, mas é tudo em inglês. não, também não conheço. Mas e falam muito mesmo. Eu tenho vontade de ler, mas não sei se é pro meu bico ainda também, o Thiago. Eu acho, não sei se eu sou tão avançada assim. Conta pra gente aí, Thiago, o que que você achou, se é uma leitura difícil ou não. Ô, Nara, e na escola você gostava daquelas leituras obrigatórias, Dom Casmurro, Cortiço? Sim, pior que Você eu era a única que gostava. gostava? Sempre tem um que gosta, né? Que faz o trabalho, seminário super animado. Aí eu falo que é o, sabe, Samuel lá da Lume, Aham. que é vendedor de livro. Ele é essa pessoa na faculdade de letras, aula de literatura. Todo mundo, ai, vou ter que ler esse clássico. E ele mega empolgado Sim, sim, eu que gosto tem que ler. muito, muito, muito. Tanto é que essa seria ali no meu ensino médio, primeiro e segundo ano, a gente tinha muito paradidático, né? E aí eu gostava de ler, porque, sei lá, apesar de ser um trabalho, era bem gostoso. Eu trouxe até um que eu guardei do meu segundo ano de ensino médio. Chama Dois Irmãos. É um autor amazonense, o Milton Uhum. Raton, isso. Esse livro até virou série na Globo. Ele é muito bom. E O pessoal procura muito, acho que é por causa da série, né? Esse livro. sim, sim, eu acho que E deve é ser. sobre o quê? Então, aí envolve uma trama lá na. Acho que se passa em Manaus. Eu até botei ele na minha prateleira para eu poder reler. Que faz o quê? Uns 7 anos que eu li ele. 7 anos atrás. E aí se passa em uma família em Ribeirinha. E eu não lembro exatamente, Cris, mas eu lembro que quando eu li era muito bom. Mas você lembra que gostou? Sim, sim. Ah, legal. Eu anotei aqui porque eu também quero deixar na descrição e quero. Também eu gosto que vocês dão um monte de dica diferente e eu também quero buscar para mim também. Pois é. E os seus amigos. Pode falar. E no cursinho a gente lia muito Machado de Assis, né? Então também foi quando eu voltei a ler nessa época. E aí, do Machado de Assis, você gostou também de algum? Eu gosto muito de Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Ele, dos livros do Machado, é o meu preferido. Ô, Nara, e você tem todo esse perfil aí de humanas, o que você foi fazer na engenharia? Ai, Cris, eu não me dou bem. Nossa, eu sofria muito nas aulas de português, sério. É? É, eu sempre gostei mais de matemática. Mas E aí, você tá gostando da faculdade? gosto, tô terminando já, graças a Deus. Gosto bastante. E os seus amigos lá da faculdade, do tempo de escola, eles liam também? Assim, tinha alguém que lia bastante também, ou era sempre você, meio cavaleira, solitária? Não, eu tenho umas amigas que leem sim. É, tanto é que a gente estava até lendo um livro da Agatha juntas, mas não é muito pouco mesmo que se interessa. Pouca gente que Uhum. lê. E na faculdade, menos ainda. Menos ainda, porque né, já tem as leituras obrigatórias e tudo mais. Aí foi mais ou menos quando eu entrei na Unip que eu parei de ler também, porque a gente não dá conta. É. Mas depois vai se organizando e às vezes consegue encaixar pelo menos um livrinho, né, por mês, assim, uma hora, Sim, com uns certeza. minutos por dia, né? Aham. E biblioteca você ia quando era pequena ou vai ainda na biblioteca municipal ou da escola? Aqui de Itajubá eu nunca cheguei aí. Quando eu morava aqui, eu era muito pequena, então eu não tinha essa noção de biblioteca e tudo mais. Quando eu me É. mudei para Araxá, que é a biblioteca da escola e a biblioteca municipal eram muito boas, então eu vivia com livros de lá. Aí foi assim o único momento que eu tive contato com biblioteca.
Sim, ó, a Fê tá dizendo que ainda bem que tem a prima que É, gosta. Ela gosta viu? mesmo, né, Começa de alguém ler. da E olha família. aqui, lá na biblioteca da Unifei só tem livro técnico ou tem livro também de ficção? Não. Eu quero agora ir também nas bibliotecas para conhecer e postar também para o pessoal conhecer. Lá tem livro de ficção ou não? Não, só técnico mesmo. Só técnico. Aham. Podia ter, né, uma sessãozinha de Pois é, né? literatura? Pois Eu é. achei que tinha. Mas esses dias eu tava conversando com uma menina que me segue aqui e ela ia bastante antes da pandemia na biblioteca municipal e disse que tem bastante coisa boa, que vale a pena ir. Tem, tem a Patrícia, que é bibliotecária lá aqui na biblioteca, perto da. Porque agora foi tudo lá para perto da rodoviária, Aham. sabe? Na Bernardo Guimarães. Antes lá era só infanto juvenil. Ela vai participar aqui comigo também. Ela até já era para ser a semana passada, mas ela ficou doente. E aí a gente quer fazer direto lá da Ah, que biblioteca para legal. ela justamente mostrar a biblioteca, mostrar algumas coisas, porque o pessoal tem uma ideia que só tem velharia na Pois é, biblioteca municipal, né? E tem bastante coisa recente e eu acho que podia ser muito mais frequentado assim com certeza. do que é, né? Eu ia bastante também, agora que como eu tenho bastante livro aqui, eu não eu acabo pegando daqui mesmo para eu ler. Ô, Nara, dá uma indicação de livro aí para quem nunca leu nada e quer começar em 2021. Tá, Um adulto, sabe? Que nunca leu nada. beleza, deixa eu pensar. Eu vou panfletar a Agatha Christie porque senão eu não poderia. Eu separei dois livros. Um é dela, que é esse livro de contos, Enquanto Houver Luz. Eu acho que esse foi até do seu sebo, né? Se não me engano. É esse aí, eu tô lembrada dele. É um livro de contos, todos curtinhos e no mesma pegada dos livros dela. E assim, vale a pena. Eu gostei de ler ele entre as minhas leituras, porque contos, né, ajuda a coisar a cabeça, né, arejar a cabeça. E é bem legal os contos aqui. Alguns sombrios, E, alguns mais leves. e são, como são mais curtos, dá para pessoa que não tem tanto foco, assim, né? O Sim, costume sim. de ficar tanto tempo lendo, ler e gostar. A Fernanda tá falando que a biblioteca é uma fofura, que foi poucas vezes lá quando era na Praça Central, é É. mesmo. Na praça eu fui E só uma lá tá. vez. E lá é mais legal do que era ali na praça. E as meninas são ótimas lá, a Patrícia, a Raíssa, elas gostam de ler também, sabem indicar bastante coisa. Vamos ver quem mais perguntou aqui. Ô, Nara, uma coisa que eu tenho perguntado para todo mundo, como você consegue conciliar o tempo de... Porque você é uma menina, né? Então, tem o celular, tem TV, tem série para ler, tem namorado, tem não sei o quê. Como você consegue conciliar, assim, achar um período do dia para você ler? Porque geralmente as pessoas falam, eu não tenho tempo para ler, eu tenho muita coisa para fazer, mas o dia, você acha, como que você consegue fazer para priorizar a leitura? Ah, bom, no começo da quarentena eu tava bem focada em ler, então eu passava geralmente a tarde toda lendo e à noite eu tirava pra série, pra sair, pra fazer outras coisas, né? E agora eu já inverti. À tarde eu assisto as minhas séries, vou pra casa do namorado, ou fico, sei lá, vendo música. Eu gosto muito de mexer no YouTube. E aí eu tiro a noite pra ler. Eu sempre separo, assim, intervalos do dia. E uma pessoa assim que não consegue, aquela pessoa que fica o tempo todo mexendo no celular, que não está conseguindo mesmo, queria desconectar um pouco, que você podia dar alguma dica, alguma sugestão? Eu acho que entra naquela teoria dos 21 dias, né? Que se você conseguir fazer 21 dias consecutivos, você cria o hábito. Então, sei lá, 15 minutos por dia, depois do almoço ou depois do café, 15 minutos cronometrado para ler. Não, não importa a quantidade de páginas. Se ao longo desses 21 dias você conseguir, com certeza, depois disso você vai conseguir aumentar o tempo e encaixar na rotina. Tem gente que gosta de ler de manhã, tem gente que gosta de ler de tarde, eu gosto de ler à noite, e aí você vai adaptando, né? Não tem regra para ler.
Sim, e a gente que lê um pouco mais também tem períodos que a gente também não consegue, né, focar. E aí a gente usa esses mesmos Sim, truquezinhos aí de botar o timer, botar uma playlist de música, um vídeo de música que tenha o tempo, assim, daí você vai ouvindo a hora que terminar, já deu meia hora ou sim, com 15 certeza. minutos, né? Eu gosto muito de ler Aí com vai. música, eu acho que ajuda na concentração. Não músicas com pop e tal, músicas específicas. Ah, eu não sei agora o nome, mas ela é Eu mais tô ainda instrumental. aqueles vídeos de lo-fi ainda, eu Sei. adoro, vídeo e playlist, porque daí também eu escolho pelo tamanho, né, do vídeo e coloco e vou lendo. Porque, e você tem assim aquelas ressacas literárias, você não quer ler nada, daí tem que pegar uma Agatha Christie pra pegar o fôlego de Sim, novo. com certeza. Nossa, igual eu te falei, né? Eu dividi a minha vida literária em 4 fases e todas entre elas teve uma grande ressaca. Então, essa última que eu tive, a penúltima que eu tive, durou 3 anos e meio, que foi desde quando eu entrei na universidade até o meio do ano passado. Durou 3 anos e meio. E em novembro também eu tive uma ressaca de 40 dias. Não tava conseguindo ler absolutamente nada. Eu não podia olhar pra cara do livro que eu ficava, ai meu Deus, será que eu vou ter que ler isso? Porque E depois de ler o quê? Você terminou de ler algum livro muito bom e aí não conseguiu mais continuar? Ou foi alguma outra coisa? eu acho que foi porque eu tava participando de uma maratona de Halloween. E aí eu comecei a ler muito livro. Eu cheguei a ler 9 livros no mês. Então aí eu acho que bateu, assim, quando virou o mês e acabou a maratona, bateu o cansaço mental, que eu não consegui ler nada. Nada, nada. Ranço, bateu o ranço. Bateu. Essas metas, assim, até esses dias eu estava vendo um vídeo, ele falou para a gente colocar meta de tempo de leitura, porque meta de quantidade de páginas ou de livros mesmo acaba pesando e você acaba lendo meio por obrigação, né? E pode dar essa sensação. Sim, E cada livro demanda uma coisa uma atenção com diferente certeza. também, né? É. Aí agora esse ano E, eu já tô fazendo diferente. Eu, eu leio, por exemplo, assim, eu pego das 7 às 11, vou lendo diretão. Aí eu dou uns 2 dias de pausa, fico só na série, no YouTube, depois eu leio mais essas horas aí seguidas. continua. Aham, e tá rendendo bem. Melhor do que eu ficar ali tentando, tentando, tentando. Porque querendo ou não, quem já É, teve uma ressaca literária sabe como é difícil de sair, né? É muito nossa, chato. eu pego aqueles romanções, assim, tipo o Sidney Sheldon, a própria Agatha mesmo, porque daí você pega e não consegue parar, né? Mas tem hora que a gente não. Tem hora que a leitura não engrena de alguns livros e tem hora que é tão bom que você no fim não quer pegar mais nada, né? Aham. A Lucimar tá falando que é muito fã de livros, que tenta passar para os filhos e alunos essa magia. Pena que depois de ser mãe perdi o hábito da leitura. Ah, logo dá para voltar, É, aos Lucimar. poucos. Os filhos crescendo, pode ir E o voltando, né? Enzo lê Ô, também, Dara, né? Eu acompanhei a live O dele. Enzo lê bastante. E é engraçado que quando eu comecei a fazer agora essa série de lives, o pessoal me falou: Nossa, mas é só menina, né? Só menina, só menina. Daí eu falei: Não, deixa eu procurar os meninos também, homens, né? E meninos. É que eles leem também, mas eles não gostam tanto de. Tem pouco. É mais difícil de achar um menino que queira fazer uma live, né? Eles não gostam muito tanto de conversar assim ao vivo. E como que você escolhe as suas leituras? Por indicação? Você procura na Eu gosto internet? de acompanhar bastante algumas pessoas que eu acho que as indicações são bem confiáveis, tanto no YouTube como no Instagram. E aí eu vou pesquisando sobre o livro, geralmente eu ponho ele na minha listinha na Amazon, que aí eu consigo acompanhar também a evolução do preço, que a gente tem que pensar nisso também, né? Eu faço isso também, vou colocando na lista de. Engraçado que passam os anos, eu vou olhar e digo, nossa, por que eu coloquei isso na minha lista de desejos? Eu nem queria aquilo. Sim mesmo.
E você acompanha muitos booktubers, que são os youtubers que falam de livros, né? Quem não acompanha tanto, a gente chama de booktuber, né? E Instagrams literários, você tem alguém para indicar pra gente que você mais gosta e o que você acha, assim, do trabalho? Então, no YouTube eu gosto muito da Pam, que até foi a indicação sua, Pam Gonçalves. Sou Eu viciada também, adoro. nela. Eu acho que as indicações dela são muito concisas, sabe? Todas têm, assim, um porquê dela estar indicando aquilo. E eu acho, assim, bem interessante. Tem a Bel Rodrigues também, mas ela eu já não acompanho tanto. É porque a Bel é mais. Ela tá agora com um clube da rainha, né? É a rainha. É Clube da Rainha mesmo, que é só livros da Agatha Christie. Então eu também tenho acompanhado ela. Ah, E no Instagram eu gosto de algumas também, como a Bibi Lendo, Artbooks, a Revolução dos Livros. São todas meninas assim que eu gosto bastante das indicações. Não indica qualquer um só porque elas são patrocinadas, entendeu? Elas realmente trazem o que elas pensam sobre o livro. sim, e também não tem aquela aura de muita intelectualidade, nada contra quem é super intelectual, acho lindo, mas assim, não tem aquela pompa, né? A Pam, pelo menos, não tem, ela lê de tudo, né? Você vê que eu gosto muito da Isabela também, daquele Ler Antes de Morrer. Sei. Ela já lê mais clássicos também, então às vezes que é uma leitura mais clássica, mais aprofundada, ela também consegue trazer assim É igual bem para a a realidade, Mel assim. Ferraz, né, do Literaturice. Ela gosta de fazer avaliações dos livros, porque ela é formada nisso. Então, só que assim, já não é muito a minha praia de ter essas discussões tão profundas sobre o livro. Sim, a Tatiana Feltrin também é ótima, né? Faz aquelas resenhas de clássicos e de coisas. E aí, você acha que elas conseguem ler tanto assim mesmo, como alguns booktubers mostram? Porque são metas de leitura Eles têm que bem assim consumir avançadas, bastante, né? né? É, eu acho. E isso não, será que não traz um pouco de ansiedade para a própria pessoa e para a audiência? Sim, com certeza. Eles têm uma meta elevadíssima, porque também não dá para eles falarem, divulgarem o livro só pela sinopse, né? Eles precisam consumir isso. E acaba que isso induz quem está acompanhando a ter essa necessidade de consumo também, que é aquilo que a gente estava conversando, né? Se eu tenho a necessidade de ter também tal livro para fazer parte daquilo, fazer parte daquela comunidade que já tem aquele livro, que já sabe discutir sobre aquele livro. E eu acho que a rede social, nesse contexto, ela é um pouco prejudicial, porque aí vem aquele consumo descontrolado e que muitas vezes pode ser pior, né? Eu vejo assim, por exemplo, muita gente, principalmente no Instagram, toda semana tem 2, 3 caixas para abrir. E aí a gente fica, meu Deus, eu não comprei nada, eu preciso comprar algum livro também. Que livro que é esse que a pessoa tá É. comprando? Eu preciso procurar esse É livro. que a gente tem que separar, porque assim, para aquela pessoa, ela tá fazendo o trabalho dela, é diferente, né? Que nem eu tenho outro que eu sigo também, que é acho que é Pedro Pacífico, que é Bookster, que chama, é ótimo Sim, eu também o adoro ele Instagram dele. também. E ele recebe um monte de livro, né? Ele aparece ele levando malas de livro para casa dos Sim, pais dele e tal. E assim, só que aquilo ali é o trabalho deles, a gente não pode deixar isso aí também entrar no exatamente. inconsciente da gente, a gente querer comprar tudo, porque nem eles também fazem uma seleção do que Com vão realmente certeza. ler, né? Depois eles sorteiam, dão e tal, o restante. Mas a rede social tem muito isso, qualquer rede social, né, deixa a gente com medo de ficar de fora, né, das Gera coisas. essa Parece que todo mundo tá compulsão, lendo né? muito. E eu tô aqui Tem que cuidar, estagnada. Uhum. mesmo para coisas boas, como é a leitura, pode te trazer uma sensação ruim de ansiedade, que nem você falou, após a maratona de Halloween, eu fiquei meio com ranço, mas é porque talvez você se forçou demais a participar de uma Sim. coisa que não era
não era Não tanto a tava no sua meu vontade, ritmo, né? né? Assim, não estava no ritmo. Uhum, É, é, com isso é certeza. bem interessante. E a gente tem que sempre E que qual... lembrar, né, Cris, que a vida útil do livro, ela é, se a gente cuidar dele, ela é enorme. Então, assim, por que essa urgência de eu ter esse livro para ontem? Se eu posso ler os que eu tenho aqui, que já foi urgente um dia, e depois eu compro aquele livro que tá hypado agora. É, Sabe? Eu acho que é essa urgência que é. a gente tem que tomar cuidado. Sim, e também consumir, né, da biblioteca, do sebo, dos outros lugares, dos amigos, vai na casa da avó, da tia, tem aqueles livros parados lá, se pega uma história mesmo de anos atrás, né? Então não tem essa necessidade mesmo de ter sempre a capa nova, capa Sim, dura e dourado e é. com Isso brinde. é outra coisa, É né? legal. Às vezes a pessoa compra duas, três edições do mesmo livro para ter todas as capas. Sabe? Qual a necessidade? O livro é o mesmo. Você tem que ver se faz sentido mesmo, né? Ou se tá comprando só porque, só, Todo sei mundo tá lá, comprando. só por inércia. É uma É, boa reflexão mesmo, é é igual verdade. esses tempos. Lançaram um novo box do Harry Potter. Só com a capa nova. E aí o pessoal comprando e aí mostrando, eu tenho as três edições da box. Mas, gente, só porque mudou a capa, sabe? Nem vai ler o livro. Já leu tudo lá no Sim, é o primeiro. mesmo, né? E aqui todo mundo procura aquela primeira edição. Na verdade, a minha edição preferida é aquela primeira também. Por mais bonitas que sejam as mais novas, aquela primeira que as capas nem são E tão, acho que nem era capa tão bonitas. dura. Não, não era. Eu tenho daquela antiguinha também. Esses dias eu vendi sem querer o um, fiquei desesperada. Aí a sorte que apareceu outro que apareceu, daí eu juntei os meus lá. E Harry Potter você já releu ou leu só uma vez? Então, Ou nem eu só li na época que eu ia na biblioteca, que aí eu peguei os da biblioteca pra ler. E eu nem tenho aqui em casa. Só li aquela vez nem mesmo, tem. né? A Fê tá falando que a dela também é daquela primeira mais antiga. E é ótima também, nem eu acho que aquela é a mais cult, até é mais, mais chique de ter aquela primeira. Com certeza. A primeira edição. Esses tempos eu contei, acho que para Helena aqui, que eu reli, acho que faz 1 ano e meio, 2 anos, todos os Harry Potter. Eu só falava disso o tempo todo. Todas as referências que eu ia acender uma luz, eu falava, eu queria fazer um feitiço. É muito É bom, né? bom, né? Eu gosto É um bastante. universo bom demais. Até quem quer começar a ler, porque o Harry Potter é responsável, a série, por muitos leitores, né, da sua idade, assim, até pessoal que tem de 20 a 30 anos agora, muitos começaram a ler com Harry Potter. Então, os primeiros pode ser uma boa porta de entrada, né, para quem quer começar a ler. É, aí pode gerar duas sensações, né? Ou a pessoa vai engatar e nunca mais para, ou ela vai odiar. Porque é um pouco Tem isso, cansativo, né? né? Eu acho os 3 primeiros até que vão, os outros eu acho que aí a pessoa tem que ter gostado mesmo para começar. Ô, Nara, você acha que a leitura te ajuda em outras áreas da vida? A Vanessa perguntou na caixinha do Instagram. Me ajuda em outras áreas? Sim, com certeza. É, Eu acho que a leitura, independente do gênero, independente do autor, ele sempre agrega em alguma coisa, né? Seja em relações interpessoais, seja em linguagem, a leitura sempre dá um jeito de agregar. Eu acho que valoriza bastante, principalmente a área da linguagem. Como eu te disse, eu não era muito boa em português, sabe? Eu não gostava. Mas, assim, muita coisa, por exemplo, eu não sei se sabe, mas eu mexo com laboratório na UNIFEI. Eu fui para essa área, né, da engenharia ambiental. Então a gente tem que ler muito artigo, escrever relatório, e aí eu acho que é isso que agregou em mim, sabe? Que aí eu consigo falar, opa, essa frase não tá muito certa, não. Aí a gente consegue ter
pouco mais de noção em relação a isso. Às vezes você nem sabe gramaticalmente, mas instintivamente, digamos assim, por ler Sim, bastante, sim. você sabe que tem alguma coisa Exatamente. errada, né? Sabe Isso que eu tava construir falando, melhor isso que eu tava as falando com frases. meu pai esses dias até. Eu não sei o porquê, mas eu sei que tá errado, entendeu? Mas que nem eu digo, é a mesma coisa que de literatura. Também não tenho formação nenhuma em literatura nem nada, mas a gente não precisa ter formação numa coisa para a gente poder conversar sobre aquele assunto, né? Eu acho que cada um na sua, quem é professor mesmo, é intelectual dessa área, é assim, acadêmico, como dizem, fala de uma maneira. A gente que é só leitor, a gente fala de outra. E todo mundo tem a contribuir, né? Então não precisa. Não precisa. Se você lê só aqueles romances de banca, quem está ouvindo aí, ou só Nicholas Sparks, ou 50 tons, não tem problema conversar. Tudo é Tudo é literatura, válido, a né? gente lê por diversão, né? E um livro vai puxando o outro. Sim, e Quando vê, você está lendo. sempre vai ter pessoas que com os mesmos gostos. E aí tá tudo bem, cada um vai se encaixando na sua turma e até com pessoas com gostos diferentes, a gente pode discutir, é tudo válido na literatura. É verdade. E pode apreciar sem ser assim um grande entendedor, né, daquilo, se aprofundar tanto só como uma diversão. Uma coisa que eu sempre penso aqui, por agora eu trabalhar com livro, é não transformar também num fardo, sabe, a leitura e tudo. Eu gosto que seja sempre divertido. Sim. Porque a partir do momento que você pega e não, agora eu vou fazer tal coisa, vou ler tantas páginas por dia, aquilo ali vira, você acaba estragando o que antes era gostoso Vira de uma fazer, né? Isso eu obrigação, tenho, né? é, É, e aí fica chato. Então você tem que achar o assunto que você gosta e ler por diversão, né? Exatamente, para esparecer a cabeça, desligar de tudo. Porque o livro te coloca em outro mundo, né? Você imagina o cenário, você imagina os personagens. Então, quando você engrena assim num livro, você está em outra realidade. E aí, você transformar isso numa obrigação é desprazeroso. É. E eu acho que agora que a gente passa o dia inteiro grudado no celular, aquele momento da gente desconectar nunca foi tão importante, né? Com Quanto é certeza. agora. Com certeza. Porque você desconecta e outra, você escolhe, tem uma chance de você escolher mais por você mesma, porque uma livraria, por mais que você pegue indicações, tá, em Instagram, em YouTube, você chega aqui no meu sebo, você não tem algoritmo que vai te oferecer, vai saltar das estantes o livro, né, que você mais parecido com o que você gostou. Você vai ter que usar a sua visão crítica, sua análise para escolher, né? E isso é super importante. Sim, com certeza. Nossa, e é muito gostoso, né? Você tá ali vasculhando, olhando tudo. Saudades, inclusive, Cris. É sempre uma surpresa. Ô, Nara, e você participa da igreja aqui? Você é catequista? Sou catequista. É. E você trabalha vendendo roupa também com sua mãe? De pouco tudo, né? Eu ajudo a minha mãe na E loja aí e também faz trabalho. faculdade, lê, trabalha lá no laboratório. E aí, como é que se faz para fazer tudo isso? E a gente tem que ter uma Só porque. rotina, né? Aí a gente tem que encaixar tudo numa rotina e tentar não pirar com ela. Mas você é daquela pessoa organizada que anota tudo, post-it, com tudo Sim, anotado, agenda, eu planner. preciso ter tudo anotado. Mas quem que te ensinou? Quando é que você deu essa virada, assim? Ou desde criança você já era organizadinha? Meus pais são bem organizados, sabe? Então, meus pais sempre têm uma agenda ali para anotar, um papelzinho, tudo tem listinha. E aí eu fui nessa também. Não vivo sem. A Fernanda, ela nem vai deixar eu mentir. Ela fala que eu sou Maria Planilha. Tudo eu quero fazer uma planilha. Vamos fazer Que tal bom, coisa. né? Tá bom, eu vou fazer uma planilha. E você tá sempre pegando outras coisas para fazer ou você dá um limite, assim? Você é aquela pessoa que aceita tudo ou você consegue dizer, não, agora eu já tô cheia demais de Depende da atividade? coisa.
Pra família a gente nunca consegue dizer não, né? Mesmo estando lotada de coisas pra fazer. Mas tem coisas que eu acabo E, pegando. da, e assim, você fala em leitora, o pessoal já pensa, é só aquela pessoa que fica só trancada no quarto, lendo o tempo todo. Você é essa pessoa ou você sai também, faz outras coisas, Não, sai quando não era também. pandemia, né? Nossa, se eu ficar só em casa, né, não dá. Eu tenho meus momentos que eu gosto de ficar sozinha, que eu gosto de ficar só lendo, mas eu também tenho meus momentos que eu preciso sair de casa. Tudo é um equilíbrio. E é isso mesmo. E dá para fazer tudo, não é oposto, nem contraditório, nem nada, né? É natural. Dá para ficar quieto e dá para sair para balada, para Sim, com tudo. Não... certeza. Tanto, igual que a gente falou, né? A leitura não tem que ser um fardo. Então, não deu pra ler hoje? Tudo bem, eu leio amanhã, leio outro dia, não tem problema. É isso mesmo. E aí, aquela dica que você deu dos 21 dias é bem boa também, de criar o hábito, né? A pessoa. Porque agora, no início do ano, é uma época que o pessoal. Você já viu no Instagram? Tá todo mundo, 1 hora de leitura por dia, 1 hora de exercício por dia, check. Não É a é? época das Aí metas. chega no dia 17, o pessoal, não deu, não deu, já parei. Não precisa colocar uma meta tão assim, né? Então, a gente subestima o que dá para fazer em 15 minutos e superestima o que dá para fazer num ano, né? Então, Exatamente. vai com calma, começa, vai. Não gostou do livro, não precisa ficar se torturando para ler até o Pula, final. Não pula de gostou, livro. pega outro, dá aquele lá, passa adiante, É, né? E procura outro, não tem problema, porque por isso que as metas não vão para frente, porque a pessoa pega aquele livro, quer porque quer ler aquele ali 1 hora por dia e não é todo dia que a vida real nos deixa ter 1 hora para ficar sentada lendo, né, Nath? a gente tem que ser flexível em tudo na vida, né? E a leitura é uma delas. É, é melhor fazer um pouquinho, uns minutinhos todo dia do que, não deu, tá bom, no outro dia eu Sim. recomeço a ler, né? Uhum. Nara, chama aí o pessoal para curtir seus trabalhos aí, todos, e aí depois eu quero que você se despeça com uma frase, um ditado, para nos inspirar. Certo. Como eu disse, eu tô saindo de uma ressaca literária de 40 dias. Então, quem quiser acompanhar essa evolução comigo, né? Não leio todo dia, eu leio um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, às vezes eu pulo um dia, mas se você tá nessa também, quiser me acompanhar, só me seguir lá no Booksnara, que eu vou ficar feliz em acompanhar vocês também. É E verdade, eu tenho, sigam lá que é bem legal. a minha frase, eu achei ela por acaso no ano novo. E geralmente eu pego uma frase assim e levo ela durante o ano, sabe? E essa frase apareceu pra mim. Deixa eu só te interromper. A minha frase para 2020, a minha meta era socializar mais. Ops! Tinha uma frase bíblica toda bonita na frente do meu planner, aí deu março, todo mundo trancado em casa. Não Eu foi fiz tudo possível. errado. Vai ter que adiar para. Ai, meu Deus. Assim mesmo. Ai, ai, vamos pular 2020, chega. Mas aí essa frase apareceu pra mim na virada do ano e aí eu peguei ela pra mim, que é de uma abolicionista e ativista americana. Ela foi escrava, fugiu, e depois que ela fugiu, ela conseguiu resgatar ainda 300 escravos para sair da situação. E a frase dela é a seguinte: todo grande sonho começa com um sonhador. Lembre-se sempre, você tem dentro de você a força, a paciência e a paixão para alcançar as estrelas, para mudar o mundo. Então essa é a minha frase de 2021. Muito bom. E nós temos mesmo, né, a força mesmo, e tem que reavivar essa força para sonhar e realizar todos os dias mesmo, né, Nath? Com certeza. Obrigadão, viu? Que agradeço, Beijo, Cris. até a próxima. Beijo. Obrigada, pessoal. Vai ficar aqui no IGTV, depois vai ficar no meu YouTube. Eu vou te passar também para você passar para as pessoas.
E toda essa série que eu fiz, o André, lá da Prefeitura, vai colocar no YouTube do Festival Cultural Natalino da Prefeitura, tá? Um beijo Beijo, e Cris. obrigada. Tchau. Tchau, tchau.